Que Deus abençoe ricamente o dia e a semana de cada pessoa que acompanha a nossa análise de hoje. É um privilégio dar a partida neste mergulho profundo. Com certeza. E hoje a gente vai entrar num território que é fascinante, mas que às vezes assusta muita gente, né? Assusta muito. Estamos falando do enigmático capítulo 2 do livro do Apocalipse. É. Muita gente desiste nas primeiras páginas, tipo, por causa daquela carga simbólica toda. Mas a intenção aqui não é só ler um documento histórico, é desvendar o que tem por trás das palavras e palavras que foram dirigidas a comunidades reais lá no primeiro século. Exato. Quando a gente examina com rigor, o que aparece é uma radiografia muito precisa da natureza humana mesmo, das estruturas institucionais e da trajetória da fé. Para dar base a tudo isso, a investigação de hoje tem duas fontes muito ricas, Sim, estamos usando os comentários bíblicos profundos do John F. Walvoord, que são fantásticos. muito detalhados, e também as notas de estudo da Bíblia Nova Almeida Atualizada, a NA. O cenário precisa ficar bem desenhado para quem está ouvindo. Esse capítulo traz cartas do Cristo ressurreto para 7 igrejas na Ásia Menor. Só que essas cartas, elas funcionam como um espelho. Um espelho em múltiplas frequências, né? Isso. Na primeira camada, são diagnósticos reais de problemas locais daquelas congregações. Na segunda, é um arquétipo espiritual que serve para qualquer época. E tem uma terceira camada aí. Tem uma camada fortemente defendida pelo Walvoord. Ele propõe que as cartas formam um mapa cronológico, Um mapa da própria história da fé cristã. desde o comecinho, lá no período apostólico, até o momento final. E o nosso foco hoje é decodificar as 4 primeiras cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E extrair os princípios cruciais de sobrevivência e integridade espiritual. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Começando pela estrutura. Todas as 7 cartas seguem um molde. Não é um monte de conselhos jogados, né? Longe disso. É um padrão de 7 passos. A comissão, o caráter de Cristo, o elogio, a condenação, a correção, o chamado e o desafio. Ou a promessa ao vencedor. Exato. E o número 7 representa a perfeição ou completude nas Escrituras. É uma inspeção total. E a primeira inspeção acontece em Éfeso. Quem estuda a história sabe que Éfeso era a metrópole da época. Uma verdadeira Nova York da antiguidade. Sim, e foi a única das 7 mencionada no livro de Atos. É lá que a figura de Cristo se apresenta segurando as 7 estrelas e andando entre os 7 candelabros. O que já mostra uma autoridade imediata, né? As estrelas são os mensageiros, indicando proteção. E andar entre os candelabros mostra que ele está ali, presente, não está distante. Ele está no meio da dinâmica da comunidade. E o elogio que eles recebem é maravilhoso no começo. Eles eram trabalhadores incansáveis. Muito pacientes. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. E as notas da Nath sugerem que esses nicolaítas eram uma seita de moralidade corrompida, misturando fé com práticas imorais. Ou até uma liderança autoritária. O ponto é que Éfeso testava os falsos apóstolos e mantinha a linha. Pareciam perfeitos no papel. Uma ortodoxia impecável. O que é fascinante aqui é a reviravolta. A queda. Apesar dessa ortodoxia toda, a fonte revela uma acusação gravíssima. Eles abandonaram o primeiro amor. A palavra grega lá é ágape, né? Ágapen, o nível mais profundo e altruísta de amor. O coração deles esfriou. A devoção virou mero dever. E o Walvoord aponta que esse é um perigo muito comum na segunda geração de fiéis. A primeira geração tem aquele fervor. A segunda herda as regras, mas perde o fogo. Exatamente. O trabalho religioso virou mais importante que o alvo do trabalho. E qual foi a receita para consertar isso? Lembrar, arrepender-se e voltar às primeiras obras. O aviso era claro. Se não mudassem, perderiam o candelabro. A influência deles. E, historicamente, a cidade de Éfeso hoje está em ruínas. Mas tem a promessa aos vencedores, que é comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Aquele acesso que foi perdido lá no Éden. Uma promessa brilhante. E de Éfeso, a gente faz uma transição para o norte, indo até Esmirna. Uma cidade riquíssima. A glória da Ásia,
como era conhecida. E aqui cabe uma analogia com o próprio nome da cidade. Esmirna vem de mirra. Aquele perfume de embalsamamento. Uma doce quando ela é literalmente esmagada. E olha o contraste que o texto faz. A cidade era muito rica, mas a comunidade de fé ali vivia numa pobreza física extrema. Provavelmente eram roubados e boicotados por causa da fé deles. Eram párias sociais. Mas Cristo chega e diz para eles: vocês são ricos. Inverte totalmente a lógica econômica. Totalmente. E tem um ponto vital nas fontes aqui. Essa é uma das únicas igrejas que não recebe nenhuma condenação, nenhuma vírgula de repreensão. Nenhuma. Ele se apresenta para eles como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O que é a mensagem perfeita, porque eles estavam enfrentando a possibilidade real de martírio. Nas mãos do que o texto chama de sinagoga de Satanás. Opositores implacáveis que difamavam a comunidade. E aí vem uma pergunta difícil que quem estuda o texto sempre faz. Por que pessoas tão fiéis precisariam passar por uma tribulação de 10 dias? Pode ser uma referência literal ou simbolizar as grandes perseguições do Império Romano. Mas por que o sofrimento, né? Exato. O Alvord traz algumas razões teológicas para isso. Sim. Ele sintetiza de forma bem clara. O sofrimento ali tinha o propósito de disciplina, prevenção contra o orgulho e o aprendizado da obediência. E o fortalecimento do testemunho perante o mundo? Com certeza. Tem o caso famoso do Marte Policarpo de Esmirna. As fontes lembram que aos 86 anos ele estava diante da fogueira e se recusou a negar a Cristo. Ele disse que o rei dele nunca tinha feito mal a ele a vida toda. É um testemunho inquebrável. E a recompensa para essa igreja sofredora é receber a coroa da vida e a imunidade contra a segunda morte. Ou seja, o dano eterno não pode tocar neles. O poder terreno só destrói a biologia. Perfeito. Bom, a gente muda o tom agora para falar da terceira parada, Pérgamo. O texto classifica a cidade com uma descrição assustadora. Onde está o trono de Satanás? Era um mega centro de adoração pagã. Tinha altares para todo lado. O deus Asclépio, por exemplo, o deus da cura. Cujo símbolo era uma serpente. Sim, e ainda tinha uma biblioteca monumental. Foi lá que surgiu o pergaminho. Era um ambiente tóxico e intelectualmente opressivo. E Cristo se apresenta a Pérgamo empunhando uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus que tanto salva quanto julga. O interessante é que, mesmo nesse lugar, eles mantiveram a fé. O texto cita a testemunha Antipas, que foi morto ali. O medo da morte não quebrou Pérgamo. Se conectarmos isso ao quadro geral, o problema deles não foi a covardia. Foi a concessão, né? O acordo cultural. Exatamente. A tolerância com a doutrina de Balaão. Para quem acompanha o Antigo Testamento, Balaão foi quem ensinou o rei Balaque a corromper Israel por dentro. Já que não dava para amaldiçoar de fora, ele incentivou casamentos mistos e participação em festas de adoração a ídolos. O que resultou em imoralidade pesada. E Pérgamo estava fazendo a mesma coisa, o sincretismo. E no paralelo histórico que o Alvord defende, Pérgamo representa aquele período em que o imperador Constantino legalizou a fé cristã. Casou a igreja com o Estado romano. Virou popular ser cristão. Então as linhas entre a pureza da fé e a filosofia pagã simplesmente se borraram. A concessão cultural engoliu a identidade deles. E a promessa para quem vencesse essa pressão de se misturar é muito VIP. O maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Tem muito significado nessa pedrinha branca. Direto com aquelas festas idólatras das quais eles precisavam fugir. Em vez de comer a comida sacrificada lá, eles receberiam um maná escondido e a absolvição direta do rei. Muito forte. E a nossa última parada de hoje é Tiatira. É curioso porque tem uma ironia geográfica aqui. É a menor cidade das 4. Mas recebe a carta mais longa e mais severa de todas. Tiatira era muito focada no trabalho, um polo comercial gigantesco de manufatura e tintura púrpura. Onde a Lídia, lá do livro de Atos, trabalhava com as guildas de comércio. E o elogio inicial que eles recebem é incomum se a gente comparar com Éfeso. É o inverso de Éfeso. Em Tiatira, o texto diz que as últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. O ativismo estava em alta. Havia serviço, havia amor e crescimento real. Mas a ameaça interna era tenebrosa. Cristo se apresenta para eles com olhos como chama de fogo, e a denúncia é que eles toleravam uma líder, que o texto chama de Jezabel.
uma referência à rainha maligna de Israel no Antigo Testamento. Essa Jezabel de Tiatira ensinava o povo a praticar a imoralidade e a participar dos sacrifícios nas guildas comerciais. A fonte até cita que eles entravam nas coisas profundas de Satanás, justificavam a imoralidade intelectualmente. E o significado mais amplo disso, na visão profética que as fontes trazem, é que Tiatira representa a Idade Média. Uma época complexa. Muito. Porque, por um lado, você tinha indivíduos devotos e ordens fazendo um serviço de caridade enorme, obras maravilhosas. Como o elogio apontou. Mas a instituição em si abraçou dogmas sombrios. Misturou a adoração pura com rituais paralelos. Exaltação de figuras divinas secundárias e várias falsidades teológicas toleradas em nome da estrutura. Uma permissividade institucional grave. E a promessa, para quem sobrevive a isso, para o remanescente que não se corrompeu, é bem direta. Cristo diz que não vai impor outro peso, só pede que guardem o que têm. A resistência em si já é a vitória. E ele promete dar a eles autoridade sobre as nações, para pastorear e governar, e também a estrela da manhã. Que é o próprio Cristo, a presença definitiva dele. Isso amarra tudo de um jeito muito revelador, porque a gente viu a ortodoxia fria de Éfeso, A dor vitoriosa de Esmirna o perigoso flerte cultural em Pérgamo, e a tolerância nociva, disfarçada de ativismo, em Tiatira. e olha, essas não são só lições de história antigas, são diagnósticos perfeitos das tendências humanas de qualquer época. Sem dúvida. A grande relevância para quem ouve é justamente fazer essa autoavaliação, avaliar os limites do próprio primeiro amor e o grau de influência cultural que a gente permite entrar nas nossas vidas hoje. E isso nos leva a uma última semente para reflexão tirada direto das fontes. Lá na carta a Tiatira, Cristo promete aos vencedores autoridade para governar as nações com o cetro de ferro. O texto fala em quebrar a oposição como se quebra um pote de barro. E a grande questão é: como será que suportar, resistir a heresias locais e manter a integridade silenciosa na nossa época pode estar secretamente nos qualificando para administrar a justiça cósmica em uma escala global no futuro reino? É uma perspectiva que muda tudo sobre como a gente encara os desafios pequenos de hoje. O treinamento é agora. Exatamente. O peso da eternidade no nosso cotidiano. E com essa reflexão a gente encerra a nossa imersão de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.